a sua postura, seus ombros paralelos, voltados para trás, nada de ficar aqui, nada de braços cruzados, nada de mão no bolso, tá? Postura ereta, seu corpo ereto, nada de pezinho junto um no outro, né? Nem pé assim para dentro, nem pé para fora, pés paralelos na altura aqui do ombro. Então você vai falar, nada de gesticular também assim, né? Que nem italiano, eu sou descendente italiano, né? Fala, as pessoas ficam olhando para sua mão e não está nem prestando aquilo que você está falando, a tonalidade da sua voz e o que o seu corpo está dizendo, tá? Vai gesticular, colhe aqui o seu cotovelo aqui do lado do seu corpo e gesticule só aqui, né, nesse garrafão que nós falamos aqui, que é o seu tronco. Então, você está gesticulando apenas aqui dentro dessa área. Nada de passar a mão pelo rosto, pela boca. Isso desvia a atenção das pessoas. Ela está prestando atenção naquilo que você está falando, você passa a mão, ela tira a atenção da voz e leva ali para a mão. Então, saiba que a linguagem não verbal ela é importantíssima, também em um conflito. Você vai falar com uma tonalidade de voz? Você vai gritar num conflito? Não. Se a pessoa está falando alto, você fala de uma altura que ela possa ouvir, ou até mesmo mais baixa. Que pelo espelhamento, né, isso daí é programação neurolinguística, pelo espelhamento a pessoa tende a querer falar, a querer agir, a querer se portar da maneira como o outro está portando. Então, se a outra pessoa está de braço cruzado, você vai lá e cruza o braço. Se ela está com o braço cruzado, você está argumentando ela está falando, eu não quero nada, eu não quero saber o que você está falando. Então, você momentaneamente cruza os seus braços, tá? E ela vai ver que você cruzou o braço, depois você descruza o braço. Você vai ver que aquela pessoa ela vai descruzar o braço. E ela descruzando o braço, o corpo dela está falando para a mente, escuta, a partir de agora, começa a prestar atenção, porque o que a outra pessoa está falando é importante para mim. São técnicas que nós falamos. Estou falando, a outra pessoa está gritando comigo? Gente, o que eu estou falando para você é isso, isso. É isso, isso. A pessoa, então, mas por que você fez? Aí você vai nivelando, você vai trazendo a pessoa para que ela faça aquilo que você está fazendo, porque gritando não vai ter rapport nunca. Duas pessoas gritando, né? Não vai ter, não vai ter rapport. Diminua a sua tonalidade, consequentemente a outra vai começar a diminuir de novo, quer dizer, expirou, conversar, tá? Aí começa a se encaixar os pontos que estão todos fora aqui, né? Aí nós vamos começando a nos encaixar até que a gente encaixe todos os pontos. O que mais que eu posso dizer, né? Cabeça baixa, cabeça muito para cima, como sendo o snob, não. Queixo paralelo, ombros paralelos, tá? Pés paralelos entre si, na mesma largura aqui do nosso tronco, enfim, você começa a ter uma postura, tá com a barriga um pouco mais, dá uma murchada, tal, né? Dá aquela puxada ali, tá? Então você vai começar a unir tudo isso e tendo ali uma linguagem não verbal. Postura, expressão facial, né? Aquela pessoa fica aquele a cara de raiva, né? Aquela sobrancelha que franzida. Pô, você está com sobrancelha franzida, você está falando para o outro que você está com raiva. Não, relaxa, tá? Nada de mordeu ali, assim, fica com bravo, né? Aquelas. Não, normal. Sobrancelha que não está enrugada, a testa não está enrugada. Estou falando, a pessoa, naturalmente, o outro corpo, os corpos vão começando a se comunicar. Aquele corpo que tem mais força, né? Tem um palestrante que eu vi uma vez, ele falava que é o corpo alfa, né? O corpo alfa é o corpo que manda. Qual que é o corpo que manda? É aquele que se sobressai, aquele que consegue fazer com que o outro se porte da mesma maneira como ele está portando. Então, muito importante essa questão da expressão facial. E, por fim, né, o espaço corporal. Espaço corporal é um espaço que todos nós temos, gente. Isso é muito importante também. Varia muito, assim, do nível de afinidade que eu tenho com outra pessoa. Então, é o espaço que eu permito que as outras pessoas se aproximem de mim. Então, um filho meu vem aqui pulando meu colo, me beija, me cutuca, faz cosquinha e tal. Então, esse é o espaço corporal que eu dou para os meus filhos, para minha esposa, para os meus pais, um amigo que vem dar um abraço, tá? E aí, nós temos também um espaço, que é o que eu vou falar agora, nós temos também o pessoal, o social e o público, tá? O social é aquele espaço que eu dou para as pessoas que eu convivo apenas socialmente, tá? Isso varia muito de etnias, de países, de culturas, de gerações, tá? De uma geração para com a outra. Então, nós temos que entender primeiro, vamos supor, o oriental. O que vocês acham de um oriental, você ir lá e abraçar um oriental, assim, um japonês tradicional? Ele vai chegar e já vai fazer o quê? Vai te empurrar. Um alemão, né, que principalmente o europeu,
do norte ou o europeu do oriente, né, que pega mais ali os países mais gelados, eles não têm aquela questão de abraçar e tudo mais, eles são mais ali, se cumprimentar com uma distância e tudo mais. Agora você pega um latino, você pega um português, um espanhol, o sul da França, o italiano, mais o italiano do sul também, você pega o grego, você pega o turco ali, então são mais latinos, né? Você pega toda a América Central e a América do Sul, então já são, não muito ali, né? Você pega dentro do nosso país mesmo, a gente vê o norte e nordeste, o centro-oeste e o sul, né? As diferenças que são entre um e o outro dessa questão de espaço corporal. Então saiba que às vezes numa relação de conflito, você não pode chegar lá e ficar muito perto da pessoa, então você se afasta um pouco da pessoa, dá ali aquele espaço social, né, que a gente fala que pode colocar ali um metro, um pouco, calcule ali dois braços ali, né, de distância, então ali você vai ter um espaço social. Então, nesse espaço social, é o espaço ideal para se conversar com uma pessoa que você está tendo uma relação de conflito. Lembrando sempre que quanto mais você conseguir se aproximar dela, mais você está voltando ao seu estado de normalidade, e, a não ser que seja para dar porrada, né? Você agredido para dar porrada, mas quando você consegue, numa relação de conflito, se aproximar daquela pessoa, mais você está avançando nesse lidar, nesse gerenciar, nesse administrar o conflito. Então, você está ganhando a confiança da pessoa. A pessoa está abrindo ali o seu espaço, né? O seu espaço primeiro seu espaço social e depois até mesmo seu espaço íntimo para estar ali conversando com você. Então é muito importante isso daí. Situação de conflito, se afaste e você vai aferir esta evolução dos conflitos conforme você vai se aproximando mais desta pessoa. E aqui nós encerramos, vou ver aqui nós encerramos aqui esta aula, né, a parte teórica desta aula, e agora eu abro aí para perguntas e depois eu faço o encerramento. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, se quiser, né, pode levantar a mão aqui que eu abro o microfone.